Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, o livro O Temor do Senhor, do John Bevere. A ideia é ah, investigar esse conceito que ele coloca como central, né? Porque assim, temer a Deus pode soar meio estranho, talvez até negativo para alguns, não é? Dá uma ideia de medo, mas, pelo que a fonte indica, o buraco é mais embaixo. Vamos tentar entender isso melhor? Logo de cara, o livro afirma que esse tal santo temor é tipo uma chave, né? Que abre acesso a tesouros de salvação, sabedoria, conhecimento. Parece bem fundamental mesmo, na visão dele. Exatamente, e é importante, ele faz questão de separar isso do pavor, do medo de ser punido, sabe? A linha que ele traça é mais de uma reverência, uma honra muito profunda, um respeito, assim, pela santidade de Deus, pela majestade, pelo poder dele. Ele até conta, interessante, uma experiência que teve no Brasil. Ele sentiu que faltava um pouco dessa reverência na atitude das pessoas num culto. E isso, para ele, parecia que impedia, de alguma forma, uma manifestação mais clara da presença de Deus ali. Interessante isso. Essa conexão direta entre a atitude, a reverência e a experiência da presença divina. O livro também aponta um padrão que se repetiria na Bíblia. Uhum. Tipo, Deus estabelece uma ordem, aí ele revela a sua glória, e em seguida, se alguém age com irreverência naquela presença específica, o julgamento é meio que imediato. Ele cita rápido o caso de Nadab e Abiú, lá em Levítico, ofereceram algo que não era para oferecer. Pois é. Foram consumidos na hora. E essa glória, é bom notar, não é só descrita como, sei lá, um brilho, uma luz. O autor enfatiza que a própria essência de Deus, o peso, a magnitude, o poder, a sabedoria, tudo isso junto é algo tão intenso que, segundo o livro, até os anjos, os seres mais poderosos, reagem com um espanto contínuo, como Isaías viu, né? Eles clamando santo, 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 não como uma repetição vazia, mas maravilhados a cada instante com o que percebem dessa glória. É impactante. Nossa, é impactante mesmo. Mas aí fica a pergunta: como que esse temor, que parece tão sério, tão pesado, se conecta com a ideia de ter um relacionamento próximo, de intimidade com Deus? Ele cita o Salmo 25, né? A intimidade do Senhor é para as que o temem. Parece um paradoxo. Parece, né? Mas o livro explora justamente isso. Usa o exemplo de Abraão, lá em Gênesis 22. Aquela provação de oferecer Isaac é apresentada não como, digamos, uma crueldade, mas como a prova final do temor de Abraão. Ele colocou o que Deus queria acima do seu próprio coração, do seu amor mais profundo. E é justamente depois disso o texto bíblico mostra Deus chamando ele de amigo e revelando um nome, um aspecto novo de si mesmo. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Então, nesse caso, o temor não afastou, pelo contrário, abriu a porta para uma intimidade e uma revelação maiores. Entendi. A conexão feita é que o temor validou a relação, de certa forma. Mas e o contraste? Casos como Ananias e Safira, em Atos. Ali a coisa foi bem diferente. A consequência foi drástica e imediata. Como o autor explica isso? A análise que o livro faz foca muito no contexto da igreja primitiva ali em Atos. O problema crucial, segundo ele, não foi nem o fato de reterem parte do dinheiro, sabe? Foi a mentira, a dissimulação, essa falta de integridade e reverência justamente no momento e num lugar onde a glória de Deus estava se manifestando de um jeito muito forte. A ideia é que a intensidade da presença divina ali era tão grande que a irreverência foi tratada com uma severidade imediata. Em outras situações, talvez o julgamento fosse adiado, mas ali, com a glória tão manifesta, a falta de temor teve essa consequência direta. A responsabilidade era maior, entende? Faz sentido. A intensidade da presença demanda uma resposta à altura, digamos assim. Mas e para nós hoje? Qual a relevância disso tudo, segundo o autor? Porque talvez a gente não veja essa glória manifesta da mesma forma o tempo todo. Bom, ele argumenta que cultivar esse temor, essa reverência, é essencial justamente para se preparar para o que ele chama de uma glória maior, que ainda estaria por vir. Ele até cita Ageu 2:9 para apoiar isso. E esse temor é visto como o terreno onde a santidade floresce. E a santidade, por sua vez, não é apresentada como um esforço só nosso de tentar ser perfeito, mas como um resultado, um fruto da graça de Deus agindo em quem o reverencia de verdade.
A graça e o temor andariam juntos nessa visão. A graça capacita o temor correto. Então, para resumir a linha do livro, o temor do Senhor seria essa reverência ativa, sabe? Um respeito profundo que naturalmente leva à obediência, que nos protege daquela familiaridade que vira presunção e que fundamentalmente abre a porta para a intimidade e para experimentar a presença real de Deus. É como se fosse o alicerce mesmo. Fica uma reflexão interessante que o material propõe. Será que às vezes a gente não confunde estar acostumado com as coisas da religião, com a rotina, com a verdadeira intimidade? E essa intimidade, segundo o autor defende, começaria justamente nessa reverência profunda nesse respeito. Como seria cultivar isso no dia a dia, né? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a próxima!